e um projeto que atenda às métricas internacionais. Isso aí é um assunto que dentro da Petrobras é muito relevante. É um assunto que talvez nas escolas de engenharia a gente tenha que discutir, Francis, que não basta fazer uma engenharia e achar que ela está simples. Porque quando a gente tem alguma coisa feita e a gente não tem uma referência, ou interna ou externa, sempre vai ficar na dúvida, está bem feita ou está mal feita, né? Está bem otimizado ou mal otimizado. E a Petrobras, Francis, tem investido muito nisso. Nós estamos olhando tudo que o mundo faz, como é que se constrói um FPSO na China, como é que se constrói uma refinaria na Índia, como é que se constrói uma refinaria na Coreia, e sermos capazes de trazer para cá e estarmos entre os melhores, em termos de investimento, em termos de prazo, em termos de tecnologia. Então, na área de refino, da mesma forma que na área da IP a gente foi tendo esse aprendizado, e na área de refino a gente está voltando a ter esse aprendizado, é fundamental que a turma da engenharia, ao projetar, projete instalações simples, instalações que usem equipamentos padronizados e instalações que atendam às métricas internacionais, né? Na área do gás e energia, nós ampliamos nesse período, né, a malha brasileira de gasoduto. Essa é uma infraestrutura que está colocada, né, Roberto? Para mais de 5 mil quilômetros de gasodutos, a mais, além do que tinha já na malha. Hein? A malha que nós temos hoje, total de 10 mil, quer dizer, duplicamos a capacidade de escoamento, né? Dezenas de pontos de entrega e estações de compressão, a implantação de um parque termoelétrico, os terminais de GNL e, novamente, outro aprendizado, que é a criação das plantas de fertilizantes. Estamos construindo uma planta de fertilizante em Três Lagoas, que é o FN3, e temos mais duas sendo engenheiradas, uma para, me lembra, a FN4 Linhares e Uberaba, né? Em termos de estaleiros, se nós tínhamos dúvida se a gente precisava de um estaleiro, um dique seco, hoje é uma realidade. Temos 12 estaleiros implantados, com a estratégia dos replicantes, dos FPSO replicantes, e com a estratégia de termos sondas de perfuração construídas no Brasil, sondas de perfuração de última geração, para perfurar no pré-sal. Então, com a estratégia de escala, nós estamos conseguindo, né, porque no caso replicante são 8 FPSOs, e no caso das sondas são 28 sondas de perfuração a serem construídas, o que está permitindo alavancar toda uma indústria de construção naval, com novos estaleiros, e com detalhe, todas essas sondas vão ser administradas e gerenciadas pela minha equipe. A gente não olha a sonda, o que a gente olha é a sonda que vai perfurar o poço X do diretor Milho para gerar aquela curva de produção. Então, nossa equipe está acompanhando não só a construção da sonda, mas se tiver que construir um estaleiro para construir a sonda, nós auditamos todo o processo de planejamento, toda a parte de licenciamento ambiental, toda a estratégia de construção para garantir para o diretor Formille que aquela sonda vai ser construída e com a qualidade, no prazo e no investimento adequado para construir aquela curva de produção, né? E com isso nós estamos indo de norte a sul com essa infraestrutura instalada, que é um fato muito importante para o novo ciclo. A infraestrutura está sendo colocada à disposição. Em termos de emprego direto, é fato hoje, é uma coisa que eu acho que é muito bonito na indústria do petróleo, no Brasil. Eu acho que em função de a gente ter uma indústria que valoriza a tecnologia, uma indústria que valoriza a gestão, uma indústria que é ética, uma indústria compromissada com o Brasil, a gente abre um concurso, qualquer empresa, seja Petrobras, seja os senhores, todo mundo quer vir para essa indústria. Diferente de outros países, que eles não querem saber dessa indústria. Acho que essa é uma oportunidade ímpar que nós temos, de podermos atrair a garotada competente, com habilidade, gente nova, para essa indústria. E está aqui, né? A evolução do emprego dos estaleiros brasileiros. Saímos de uma década fechada, falida, que hoje se briga para ter recursos competentes e qualificados, né? Qual é a oportunidade que nós temos hoje? Esse aqui é um trabalho que foi levantado pela Energy Service Center em junho agora de 2012, né? Projetos offshore no mundo. A Petrobras tem oportunidade de ter atuação no offshore. Tem relevância no mundo. Por quê? Porque a turma de exploração está descobrindo a reserva que está descobrindo. Essa é uma vantagem competitiva. Não é apenas fazer projetos, não é apenas conceber inovação,
Nós temos a oportunidade de conceber, engenheirar e aplicar, né? Isso traz necessidade de aumentar nossa capacidade offshore para atender a Petrobras. É por isso que hoje o mundo olha para a Petrobras, olha para o Brasil e vindo para cá. A Estibraz, que na década de 80 saiu do país por causa da crise do setor, está de volta. Os japoneses estão de volta. Sejam bem-vindos para trabalhar com a gente, para aportar tecnologia, aportar gestão, né? E essa mais ou menos é isso que ressalta a oportunidade, tá, França? Nós temos hoje relevância na indústria offshore. Não é à toa que isso está acontecendo aqui no Brasil, né? Não só de estaleiros, né? O Promimp e a Petrobras estão ampliando a infraestrutura, né? Várias empresas estão instalando plantas aqui no Brasil. É o caso de linhas flexíveis, é caso de, basicamente, dutos, umbilicais, equipamentos submarinos. E o Promimp saiu nesse período de apenas olhar a infraestrutura fabril, a mão de obra, para também entrar no segmento mais nobre. A partir da articular, aqui também, turbomáquina, Rolls-Royce, Adressa, a gente está aqui no Brasil, guindaste, dutos para perfuração, dutos de elevador de diâmetro, estrutura de aço, automação. Próximo. E aqui tem um papel fundamental do nosso centro de pesquisa. Porque não é trazer apenas o trabalho do estaleiro, que é um trabalho importante, mas é trazer a tecnologia, é trazer o processo decisório para também centro de pesquisa aqui no Brasil. Durante muito tempo, a gente recebia essas empresas como Halliburton, Schlumberger, e eles mencionavam que eles tinham um centro de pesquisa nos Estados Unidos, no Emirados Árabes. E chegou um certo ponto que nós perguntamos, e no Brasil? E começamos a colocar a política de conteúdo de pesquisa, né? Hoje é uma realidade que ali na Ilha do Farol, além de ter o centro de pesquisa da Petrobras, tem um polo para a indústria do petróleo. Existe briga para buscar área. Então, a Schlumberger já está no Brasil com o centro de pesquisa, a Baker Hughes, a Halliburton, a General Electric, a GE, a Mannimus, FMC, Uzi Minas e várias outras companhias vindo trazer desenvolvimento tecnológico para a engenharia no Brasil, pensar também em inovações no Brasil, mas para essas empresas exportar para o resto do mundo, né? E tem aqui a foto do Simples, né, que se a gente chegar no hemisfério norte e comentar com alguém que não conhece o Brasil, que nós temos um centro de pesquisa desse porte, ninguém acredita. Mas ele é real, né, Marcos? Esse centro de pesquisa é real. Nessa política, né, de conteúdo local, nós começamos com alguns equipamentos, que foi o caso de baleeiras, porque a gente não fazia baleeiras no Brasil. Entramos depois no guindaste e depois começamos a ser já de tamanho bom, né? Vamos construir, agora não vamos falar só em guindaste, vamos falar em construir 33 sondas de alta tecnologia no Brasil. Vamos falar agora, com o caso do pré-sal, de construir 8 FPSOs em série. Vamos construir a seção onerosa, então estamos em outra escala. Em outra escala, né? O que eu posso dizer, nesses 9 anos de resultado do Promimp e desse esforço conjunto, governo, entidade de classe, as empresas de petróleo, né? Nós tivemos qualificação profissional, nós tivemos investimento em tecnologia, muito importante esse trabalho, que é o convênio com o SEBRAE, né, para trazer a média, pequena empresa, indústria para o segmento. Ampliação do financiamento, hoje aí o Progredir, as linhas de financiamento é uma realidade. Aumentamos a compra no mercado nacional, geramos postos de trabalho. O que a gente pode dizer hoje é o seguinte: temos capacitação, temos infraestrutura e temos um plano de negócio que precisa dessa capacitação e dessa infraestrutura. Podemos nos preparar para um próximo ciclo, um próximo salto, né? Como tudo na vida é um aprendizado, a companhia também aprendeu nesse último plano de negócio. Alô? Não sei se os senhores repararam, a gente antes vinha chamando de plano de negócio, PN, era o PN 2003, 2007. E de repente apareceu uma letra ali, G, gestão. Quer dizer, não há mais dúvida que nós somos capazes de fazer. Sabemos soldar, sabemos construir plataforma, agora precisamos melhorar a nossa gestão. Eu mencionei que eu tenho 3 letras.
Eu tenho o E de engenharia, eu tenho T de tecnologia e tenho o M de materiais. Para fazer 3 coisas apenas. A presidente falou, França, assim, Figueiredo, você faça essas 3 coisas e depois descanse. As 3 coisas são o seguinte: Figueiredo, você com a tua equipe tem que planejar o físico, ou seja, planejar o prazo. Você planeja e cumpra. Você tem que planejar o investimento. Você planeja o investimento e cumpra. Você tem que planejar o conteúdo local. Você planeja e cumpre. Então, só depende de você. Depende de você planejar e depois de você cumprir. Só 3 coisas. Cumprir o físico, que é o cronograma, cumprir o financeiro e cumprir o conteúdo local. É simples? Agora eu acrescento com 2 atributos. Primeiro, nós temos um código de ética. Claro que a gente vai para fazer negócio, tem que ser dentro de um código de ética. E o outro é o seguinte: eu não posso ferir ninguém, eu não posso vazar, poluir e não posso prejudicar a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, na realidade, no máximo 5 coisas. Cumprir o prazo, cumprir o investimento, cumprir o conteúdo local. Com ética e com segurança. Agora, para fazer isso, é o que vem um novo ciclo. Se ele não tem plataforma para produzir, ele não tem receita para botar no caixa. Se ele não tem receita para botar no caixa, a gente não tem dinheiro para mais investir. Agora pergunta, por que eu não planejo bem e realizo bem? Temos 60 anos fazendo isso, temos 40, a engenharia da Petrobras tem 40 anos fazendo isso. Eu tenho referências da minha história, eu sei quanto tempo demora fazer uma plataforma. Eu sei quanto o mundo demora fazer uma plataforma. Eu sei quanto pesa uma plataforma. Eu tenho um bocado de dados, eu tenho referências internacionais. Então, quando coloca a gestão, é isso. E vocês aí vão ter um papel muito importante, como indústria. Investir na gestão, para bem planejar e depois bem realizar. Por que a gente está afirmando isso, né? O próximo slide, por favor. Primeiro que nós temos a oportunidade de aplicar essa melhoria, de aplicar esse conhecimento. Porque, teoricamente, eu poderia falar, olha, fiz, quero agora fazer, mas não tem aplicação, não tem plataforma para construir. Então, tudo que eu aprendi não tem onde aplicar, não tem refinaria. Não é verdade. Nós temos hoje 63% das descobertas de petróleo em águas profundas estão aqui no Brasil. Nos últimos 5 anos foi aqui no Brasil. Nossas reservas estão localizadas. Outra coisa importante, a gente podia ter uma reserva que não tivesse mercado. A nossa reserva está aqui na frente do mercado. Da frente do sul e sudeste, a 300 quilômetros. É produzir lá e botar aqui no mercado. Essa é uma oportunidade ímpar. Para quê? Para aplicar todo esse conhecimento. Porque se não tivesse essa oportunidade, era um conhecimento para botar em livro. Mas não, nós temos essa oportunidade de aprender e colocar aqui. Né? Está aqui a famosa, né, que a gente chama picanha azul, que é toda a área do pré-sal. Né? Em frente de uma região, 47% do consumo de derivado está bem aqui na frente. 62% do consumo de energia elétrica, 65% do consumo de gás natural, 55% do PIB. Então, é uma oportunidade de companhia única e de país único. Energia em frente ao seu mercado. Né? Quais foram as ações, né, que foram tomadas nesse plano de negócio agora que agregou a gestão? Né? A primeira ação que foi tomada foi fazer uma análise crítica se a curva de produção que nós estamos prometendo para o acionista majoritário e para os acionistas minoritários, que era essa curva de produção que chegava a 4.910.000 em 2020, se era realista em função dos atrasos já incorridos. E não estamos falando de conteúdo nacional, porque as sondas de perfuração que eram necessárias para perfurar os poços nesse período foram basicamente contratadas no exterior. E nós vemos o seguinte, elas estão atrasadas, é fato, elas estão atrasadas, por vários motivos. As plataformas também estão atrasadas. Então, vamos pegar o realismo, né, da situação, e durante 3 meses aqui, no início do ano, já na gestão do diretor Formille, ele procurou fazer isso. Vamos botar o prazo realístico. Não vamos imaginar que a gente vai conseguir recuperar, porque a gente não vai ser capaz de recuperar. Né? Basicamente, metas realísticas, visão pragmáticas em cima de projetos típicos. Eu sou capaz de melhorar. Mas se hoje eu faço em 40 meses, eu não vou me propor fazer o próximo em 30. Eu posso me propor fazer em 30 meses daqui talvez 5, 6 anos. Agora, eu posso propor fazer em 40 meses, ou fazer em 39.
Então, todo esse trabalho foi a primeira ação. Por que foi em cima da curva de produção? Porque é essa curva que gera a receita da companhia. A nossa capacidade de investir é decorrente dessa curva. Se sai óleo dessa curva, sai dinheiro do caixa. Se sai dinheiro do caixa, não tem como investir. Tá? Então, o primeiro trabalho foi revisar a curva de produção para colocar o realismo mesmo. Isso aí foi um trabalho feito com todos os projetos que compõem essa curva, com poço, com equipamento submarino, com plataforma, cada detalhe, cada linha que viabiliza essa curva de produção. E divulgamos para o mercado uma nova curva de produção, né? Que em vários anos tem aqui um declínio na produção de 1 milhão de barris por dia. Então dá para perceber do porquê da gestão. A gestão pode nos garantir 1 milhão de barris a mais. Não garantimos. Porque hoje é fato. Eu não consigo, com toda a gestão que temos, voltar essa curva de produção. Então o que nós estamos afirmando? Essa verde, agora não tem jeito. Essa agora é para cumprir mesmo, porque os prazos são realistas. Está tudo mapeado. Eu tenho uma diretoria agora que está ali só para fazer isso, só para fazer as obras e olhando para a curva de produção. Eu tenho 3 gerentes executivos agora, em vez de 1. Eu tenho um mercado com toda a infraestrutura, com todo o conhecimento. Tem que cumprir essa curva verde. Porque se não cumprir essa curva verde, não é só a Petrobras e seus acionistas que vão ser prejudicados. A indústria nacional também vai ser, porque se não tiver receita, tem que postergar investimentos. Não tem outra solução. Então, quanto mais nós investirmos como indústria para melhorar os planejamentos e fazermos melhor, toda a indústria ganha. Cumprir prazo é bom para todo mundo. Se cumprir prazo é bom para todo mundo, por que a gente não vem cumprindo o prazo no passado? Se fazer investimento é bom, por que a gente não vem cumprindo os investimentos no passado? E aí o trabalho da engenharia é fundamental. Porque quando eu tenho um projeto que ele não é bem desenhado, um projeto que ele não é bem especificado, que ele coloca requisitos especiais, que coloca equipamento que não seja o padrão de mercado, é impossível cumprir aquele prazo do padrão de mercado, porque tem um requisito, tem uma coisa mais... A Petrobras já deixou isso no passado. Todos os projetos da Petrobras têm que atender o padrão de mercado. De tal forma a gente poder garantir o investimento, o prazo e o conteúdo local. Essa foi a primeira ação grande do plano de negócio em termos de gestão. Revisar e colocar realismo na curva de produção. A outra ação, né, essa aqui é uma prática da indústria, não só da indústria de petrolífera, né, é fazer os investimentos por fases, né, que a gente chama da fase 1, que é a oportunidade, a fase 2, que é o projeto conceitual, a fase 3, que é o projeto básico. A concepção aqui assim, é bem engenheirar, é investir na engenharia, é investir no planejamento, é ter tempo para especificar o que quer. Porque quando entra nessa fase de execução, não